Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 4, página 24. Vamos agora ao item 10. Constantino persegue os não católicos. Bom, por que eu coloquei aqui os não católicos? Eles vão citar aqui nome de uma série de outras igrejas, não, que não concordavam com a Igreja Católica. Nós não temos documento de todas essas igrejas, ok? Os que nós mais conhecemos são os novacianos, e aí também os donatistas, né, que vão ser chamados também mais tarde de donatistas por causa de um bispo chamado Donato, mas que são herdeiros daquela igreja, né, que a Igreja Católica também chama de montanista. Tá bom? Então, citando mais uma vez esse historiador Sozômeno, agora no seu livro 2, no capítulo 32, ele diz: Constantino promulga uma lei contra todas as heresias. Olha, ele chama de heresias, por exemplo, as igrejas que não batizam recém-nascidos. Já são heresias para a Igreja Católica. Principalmente quando ele escreve, lá no ano 430, em que essas igrejas já estavam sendo mortas. Ok? Então, contra todas as heresias, e proíbe o povo de manter a igreja em qualquer lugar que não seja a Igreja Católica. E assim o maior número de heresias desaparece. Bom, vocês vejam a importância desse tema ser estudado e isso ser esclarecido, irmãos, para as pessoas. Por quê? Você que está aqui estudando, pessoas que conheciam a doutrina dos novacianos, tá bom? Pessoas que conheciam a doutrina dos donatistas e outras igrejas anabatistas, ele falava, olha, essa doutrina aí que Constantino está pregando, ou a igreja dele está pregando, eu não quero. Mas tem pessoas que não conseguem, irmãos, separar as doutrinas. E essas pessoas foram enganadas na história, como nós vemos hoje católicos falando, por que vocês evangélicos desonram Maria? Nesse momento aqui, Maria ainda não está nem, infelizmente, colocada, tá bom, nas heresias católicas. E isso vai surgir em mais de 100 anos, no ano 431, tá bom? É que vai começar as heresias relacionadas a Maria, tá bom? Mas o povão, ele não consegue distinguir. A pessoa entrava na Igreja Católica, tinha lá um esqueleto, igual o esqueleto do templo pagão, falava para ela que era o esqueleto de Estevão, a pessoa, eu já li sobre Estevão, né? E dizem até que os demônios, quando passam perto desse esqueleto, os demônios estremecem. As pessoas acreditam, né? As pessoas, infelizmente, uma grande parcela, irmãos, das pessoas que querem seguir as palavras de Jesus, elas são enganadas muito facilmente. Elas são enganadas muito facilmente. O que nós temos que fazer hoje, o trabalho, é conseguir tirar esse engano da Assembleia de Deus, a gente consegue tirar. Eu acredito que todo assembleiano sincero, quando nós falarmos para ele, olha, Lutero fazia isso, Agostinho de Hipona fazia isso, né, relacionado principalmente a purgatório, a paganismo, culto ao demônio, eles faziam isso, eles se assentavam, como o apóstolo Paulo diz, à mesa do demônio. Quando nós falarmos isso, eles vão abandonar. O cristão verdadeiro, ele não quer saber dessas coisas. Mas a pessoa que está entrando no Evangelho, conhecendo o Evangelho, ele não conhece toda a verdade, então o que ele vai dizer aqui é que essas pequenas igrejas, esses grupos, eles vão praticamente desaparecer. Por quê? Eles vão começar a ser perseguidos. Tá bom? Eles que já eram pobres porque vieram de uma perseguição terrível, imagina o que é você perder todos os seus bens, perder tudo, não? As pessoas ocuparem suas casas, tudo, você viver por 10 anos nas catacumbas, nas montanhas, você voltar para recomeçar a vida, aí o imperador vem aqui agora para todos fazerem parte dessa igreja. E aí o teu pastor fala o seguinte, olha, não, nós não vamos fazer parte dessa igreja não.
muito provavelmente teve sempre pessoas que falaram, aqueles que não entendiam direito, né? Falaram, eu não vou ficar com esse pastor não, eu vou para aquela igreja ali, porque aquela igreja ali é rica, é bem estruturada, não? Ela tem de tudo, e essa igreja aqui dos novacianos não tem nada, Constantino não dá nada para ela. Eu falei para vocês na aula passada que Constantino mesmo ele estabeleceu, Eusébio de Cesareia colocou lá no seu livro História Eclesiástica, só as igrejas que aceitavam a doutrina de Roma é que recebiam dinheiro dele. Cristão de verdade não quer dinheiro do demônio, não. E era o que Constantino estava oferecendo para eles. Não? Então, aqui o tema já diz, as igrejas que seriam heresia para a Igreja Católica, heresia significa os não católicos, por isso que eu botei esse título, Constantino persegue os não católicos. O comentário diz, embora a doutrina de Ários, que é aquele Ário, né, que debateu dizendo que Jesus Cristo, como Deus, morreu na cruz, mas era um Deus menor, não era um Deus eterno. A doutrina de Ários fosse zelosamente apoiado por muitas pessoas em disputas, ainda não havia sido formado um partido ao qual o nome de arianos pudesse ser aplicado como uma denominação distintiva, ou seja, nesse período existia a Igreja Católica Romana e todos os outros vão ficar fora dessa igreja. A Igreja Católica Ariana, ela também acreditava em purgatório e invocava o mundo dos mortos, porque isso já veio também de Orígenes, ok? Então, por que muitas pessoas concordavam com Ário? Porque quando você vai debater qual era o argumento de Ário, era o seguinte, olha, eu não posso pregar que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. Então eu prego que quem morreu na cruz foi um Deus menor que foi gerado. Era o que Ário pregava. E vamos considerar, entre a doutrina católica romana e a doutrina católica ariana, é claro que Ário é uma heresia menor, leva para o mesmo inferno. Mas é uma heresia menor. Tá ok? O comentário prossegue. Pois todos se reuniam como uma igreja e mantinham comunhão uns com os outros, com exceção dos novacianos. Ele começa a citar, ele está dizendo que os arianos, católicos arianos, eles se reuniam com os católicos romanos. Eles tinham uma fé em comum, principalmente no batismo de recém-nascido, tá bom? No purgatório, eles tinham uma doutrina comum. Tá bom? Aí ele vai começar a colocar exceção. Agora ele vai citar diversos nomes, diversas igrejas. Os novacianos são os mais conhecidos. Tá bom? Então, olha, dos novacianos, dos chamados frígios. Frígia, quem era? Era, por exemplo, aquela região onde se destacou o montanismo, né? Tá bom? Dos valentinianos, dos marcionitas, dos paulianenses e de alguns poucos que aderiram a heresias já inventadas. Tá bom? Ou seja, ele está chamando tudo de heresia. Nós não conseguimos livros dessas pessoas. Tá bom? Esse Sozômeno mesmo, a história diz que ele, além dessa história que ele escreveu, que eu estou contando para vocês, ele escreveu uma outra história, desde os apóstolos até Constantino. Essa história desapareceu. Também não tem como nós afirmar, mas provavelmente a Igreja Católica Romana deu sumiço. Então nós não temos como ler a doutrina de todas essas igrejas, tá ok? Mas essa citação é importante porque mostra que haviam muitas outras igrejas. Que a Igreja Católica vai usar o exército romano, depois o exército bárbaro, depois a Inquisição, todos os exércitos da Europa para perseguir, para tentar exterminar essa igreja. Né? E prossegue. O imperador, entretanto, promulgou uma lei para que suas próprias casas de oração
fossem abolidas. Ou seja, se você fala assim, não, aqui não é igreja, nós só nos reunimos aqui para orar. Mas você segue a doutrina da Igreja Católica de Constantino? Não. Então, olha, você não pode se reunir. Não pode se reunir aí para orar. E prossegue. E que se reunissem nas igrejas e não manter a igreja em casas particulares ou em locais públicos, porque certamente já tinham percebido. Não, já que está essa perseguição, eu faria isso, né? Eu não vou para a igreja, eu vou ficar aqui, o meu vizinho que é cristão, a gente se reúne aqui em casa, se reúne na igreja dele e a gente cultua. Constantino falou, não pode, tá bom? Nem casas particulares, nem locais públicos. Isso aqui, irmãos, já é no ano 325. Aí quando se algum dia você for debater, dialogar com alguém sobre essa teoria que eu estou falando para vocês, que é chamado sucessionismo, eles vão dizer o seguinte para vocês. Qual é o grande argumento deles? Eles vão dizer o seguinte, olha, a gente encontra pouquíssimo dessa igreja anabatista na história. Mas é claro, por que você encontra pouquíssimo? Porque olha aqui, ó, Constantino, ele já está determinando a perseguição a essas igrejas. E essa perseguição ela vai piorar. Os filhos dele vão organizar campos de extermínio. Os discípulos dele, tá bom? Por exemplo, vai ter um papa chamado Damaso. Ele vai proibir que esses outros grupos sejam chamados de igrejas. Ele vai, não, qualquer documento que você for escrever, você vai chamar de loucos. Não vai chamar de igrejas. Isso em 380. Nós vamos estudar esse chamado Edito de Tessalônica. Tá bom? E 31 anos depois, Agostinho de Hipona decreta, né? Usa o exército romano para matar essas igrejas. Então, como é que você vai achar vasto documento dessas igrejas? Você vai encontrar pequenas citações, como desse Sosômeno, que ele, até contrariando um pouquinho, porque ele vive em Constantinopla, vive num período lá na faixa de Gaza, ok? Porque quem vivia junto da Igreja Católica, essa é a pior linha de igreja que existe, tá bom? Porque em Constantinopla vai se desenvolver a Igreja Católica Ortodoxa. Essa não é tão mal contra a Igreja Católica, não. Tanto que até hoje, por exemplo, ela aboliu imagem de escultura, ela não aboliu o purgatório, ela continua abolindo acreditando no purgatório. Tá? Ela, por um determinado momento, ela adota o arianismo, e quando ela adotar o arianismo, ela vai perseguir o católico romano, vai perseguir os anabatistas também. Tá bom? Mas de todas essas igrejas, a pior é a Igreja Católica Romana. E eu digo para vocês por quê. A Igreja Católica Romana, ela já coloca a sua sede aonde? No Vaticano. O que é o Monte Vaticano? É um monte dedicado a uma divindade chamada Vaticanus. E esse Monte Vaticano foi o local que Nero usou para todos os cristãos que ele matava, que foram milhares, ele colocava as pessoas lá nesse Monte Vaticano. A Igreja Católica chega e constrói o templo dela ali naquele cemitério. Você sabe de onde vem a prática de construir sobre cemitérios, sobre locais com pessoas sepultadas, né? Então a Igreja Católica Romana, ela é exatamente isso. Ela usa o local de consagração dedicado a esse Monte Vaticano e até hoje ela usa esse local. Tanto que nós veremos aí na história. E isso explica por que o espiritismo africano, o espiritismo celta, o espiritismo de todos esses bárbaros, o espiritismo dos incas, astecas, maias, o espiritismo dos nativos que viviam aqui no Brasil, todos eles terão que dobrar o joelho diante dessa Igreja Católica. Né? Para vocês verem que não é uma coisa comum. Então, nós temos que abrir os olhos.
porque ela hoje está dizendo, eu sou mãe de vocês, voltem para casa. Os protestantes já voltaram. A Assembleia de Deus tem que abrir os olhos. Bom, Sozômeno prossegue. Ele considerou melhor manter comunhão na Igreja Católica e os aconselhou a se reunirem em suas paredes. Por meio dessa lei, quase todas as heresias, creio eu, desapareceram. Né? Quer dizer, pelo menos as igrejas oficialmente já não podiam mais atuar. Já não podia. Cristão que não concordasse com a Igreja Católica, ele não podia se reunir nem em casa. Prossegue. Durante o reinado dos imperadores anteriores, todos os que adoravam a Cristo, por mais que diferissem uns dos outros em opinião, recebiam o mesmo tratamento dos pagãos e eram perseguidos com igual crueldade. Essas calamidades comuns, às quais todos estavam igualmente sujeitos, impediram-nos de prosseguir com quaisquer investigações sobre as diferenças de opinião que existiam entre eles. Ou seja, o historiador, e eu, como eu disse, eu vou colocar lá todas as obras a enciclopédia completa desse autor, para vocês poderem ler. Eu tirei um trecho do livro 1, tirei outro trecho do livro 2, esse aqui agora já é o livro 2, né? Mas eu vou disponibilizar a enciclopédia completa lá para vocês poderem estudar e se aprofundar nesse tema. E vocês vão vendo as histórias de perseguição, tortura, matança, ou seja, tudo que os cristãos sofriam nas mãos do Império Romano, os cristãos vão sofrer, irmãos. Eu não posso nem dizer que a mesma perseguição. Não? Porque, na verdade, é uma perseguição pior. Por quê? Como eu disse para vocês, por exemplo, a perseguição de Diocleciano. No começo do governo de Diocleciano, ele não perseguia os cristãos. Tanto que eu mostrei para vocês que tinham cristãos que eles faziam parte, né, da corte de Diocleciano. Mas a perseguição que vem agora, a partir de Constantino e da Igreja Católica, essa perseguição ela não tem interrupção. Essa perseguição, acredite, eu vou provar na história para vocês e provo isso para qualquer católico protestante com documentos. Não? Essa perseguição, ela só vai acabar, irmãos, nos anos 1800. Nos anos 1800. Ela começa agora com a Igreja Católica, tá bom? E ela só vai terminar nos anos 1800. Se nós considerarmos em números redondos, tá bom? Começando agora nos anos 300, tá bom? São 700 anos até o ano 1000 e depois soma mais 800 anos. Então são 1500 anos de perseguição. E o que você vai ver na história? Você vai ver que essa igreja, ela não vai organizar guerra contra a Igreja Católica. Eu vou mostrar para vocês testemunhos em que os pastores vão falar para os irmãos, olha, cristão não mata, então nós vamos fugir, mas a gente não pega em arma para matar. Por quê? Essa é a regra. Vou mostrar para vocês historiadores que escreveram na revista Super Interessante e em outros livros, trabalhos publicados, tá bom? Mostrando que a regra entre os anabatistas era o pacifismo, tá bom? Era o pacifismo. Eu vou mostrar para vocês documentos, né, de anabatista criticando Lutero por ele defender a chamada teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona, porque Agostinho de Hipona é que vai organizar essa teoria dizendo que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Que isso? Né? Então, os anabatistas vão criticar Lutero e tem documento Lutero respondendo os anabatistas dizendo que a guerra justa foi defendida, escrita por Santo Agostinho de Hipona, palavras de Lutero, né? E que então
a igreja podia matar sim. Tá bom? Então isso são documentos que estão muito claros na história. Olha, eu coloquei todos os livros, né? Eu até falei que eram 7 volumes, mas na verdade são 9 volumes, tá bom? Essa enciclopédia de Sozômeno, eu coloquei a enciclopédia completa lá no grupo para vocês poderem ler. Eu vou citando alguns trechos dessa enciclopédia durante a aula. Se vocês quiserem ler mais, vocês terão muito mais histórias para vocês poderem ver, tá ok? Agora, o que nós vimos aqui é que deixa bem claro, né? Não tem como contra-argumentar. O que nós vemos aqui é que realmente o que Constantino fez foi uma perseguição à verdadeira igreja de Jesus. Ele já começou uma perseguição à verdadeira igreja de Jesus. Organizou uma igreja pagã para ele, tá bom? E perseguiu as igrejas diferentes. E quem foi que provavelmente influenciou ele? Os sacerdotes pagãos. Porque é claro que um padre, como tem hoje, um luterano, um anglicano, todos eles praticam paganismo. E mais, não é só a Assembleia de Deus que prega isso, não. Na verdade, todos os reformados pregam, porque é por isso que eles não gostam de ser chamados de católicos, de protestantes. Por isso é que eles gostam de ser chamados de reformados, porque eles dizem que Calvino fez a verdadeira reforma, porque ele tirou o paganismo de dentro da igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele saiu da igreja pagã, que o batismo dele saiu de uma igreja que invocava os mortos, ou seja, praticava culto ao demônio, praticava a religião de Baal. Isso é inaceitável. O cristão de verdade não vai cair nesse engano, né?